Bem, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Ana, Beatriz, Camelinha, Celina, Yasmin, Jennifer, Levi, Lívia, Lucas, Marcelo, Maria, Matheus, Michele, Micaele, Pâmela, Samuel, Sara, Silvio, Esther, Thaisa, Tiago, Vitor, Kierlene, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria imensa encontrá-los, tá certo? A gente hoje continua com o estudo dos crimes contra a administração da justiça. Nós vamos ver hoje aí do artigo 342 ao artigo 346. A gente vai conversar a partir de agora. E eu queria só passar um aviso. Eu gosto muito de comunicá-los sempre, né? Só lembrando, vocês já devem saber, que semana que vem, fora o feriado da segunda-feira, né, que é um feriado aí do dia 12, nós vamos ter também o feriado do dia 13. O que é esse feriado aí do dia 13? A universidade é, é, vai antecipar para o dia 13 feriado do dia do professor. Né? Então, o dia do professor, que é dia 15, que seria na quinta-feira, a universidade resolveu antecipar para o dia 13. Então, essa semana não são normais, não há nenhum tipo de alteração, mas na próxima semana a gente vai ter aula só na quinta-feira, porque terça-feira, dia 13, feriado. Então, dia 12 e 13, feriados, tá? Então, queridos, vamos realmente conversar sobre os crimes contra a administração da justiça, especialmente o crime do artigo 342, sendo esse o crime mais importante da noite de hoje. Mas antes da gente entender o artigo 342, eu quero conversar um pouquinho sobre o próprio conceito de testemunha. Nós vamos estudar juntos, esperarei vocês lá em processo penal 2. Em processo penal 2 a gente vai conversar sobre as provas, dentre elas nós vamos estudar o procedimento, as provas, as diversas provas que o processo penal nos oferece, dentre elas a prova testemunhal. No século passado, quando eu estava na graduação, me ensinaram que havia uma rígida hierarquia entre as provas. Então, o que eu aprendi no semestre passado é que haveria uma rígida hierarquia entre as provas. A prova pericial valeria mais do que a prova documental e, por sua vez, valeria mais do que a prova testemunhal. Inclusive, tinha alguns autores que usavam a expressão que eu reputo das mais grosseiras e equivocada, não apenas grosseira do ponto de vista da expressão em si, mas claramente equivocada, que era a ideia de que a testemunha seria a prostituta das provas. Aqueles que diziam isso justificavam dizendo que a prova testemunhal é uma prova que eu posso corromper, eu posso facilmente corromper aquela pessoa e, consequentemente, ela valeria menos do que outras espécies de prova. Isso realmente não é verdade, tá? Isso a gente vai perceber que não é verdade. E o processo moderno já abandonou de forma muito decisiva essa dinâmica. Primeiro, a gente indicar que a prova testemunhal vale menos porque ela seria, digamos, corrompível, no mínimo por baixo, uma ingenuidade, porque da mesma forma que eu posso corromper uma testemunha, boa noite, Aparecida, seja bem-vinda. Eu posso corromper um perito, eu posso falsificar um documento, então qualquer prova ela é falível, qualquer prova pode ser adulterada, pode ser modificada.
Não é à toa que o entendimento moderno que a gente vai ter é efetivamente entender que é sempre o grosso da prova, o conjunto da prova, que nós vamos ter que analisar. Não bastasse isso, essa ideia, né, que me ensinaram de que haveria essa hierarquização rígida das provas, ela já foi já muito abandonada, porque, na verdade, a gente não pode, do ponto de vista abstrato, sinalizar que a prova A é mais importante do que a prova B, ou etc. Eu sempre vou conseguir avaliar isso no caso concreto. Não dá para dizer que, do ponto de vista abstrato, a prova pericial valha mais do que a prova documental, ou valha mais do que a prova testemunhal. Isso não é possível. Vou ter que analisar sempre no caso concreto, ou seja, o que eu quero provar, que elemento eu pretendo provar, que elemento ali desejo provar. Então, é muito mais nessa linha que a gente vai perceber a existência desse cenário, repito, percepção aqui de prova. Então, essa ideia de uma hierarquização das provas, ela foi abandonada, ela já não se sustenta em pé, e não bastasse isso, essa ideia de uma menor relevância da prova testemunhal igualmente foi abandonada, não fazendo nenhum tipo de sentido. E tem até um efeito aí que a gente tem que refletir. Se eu reputar a prova testemunhal como uma prova de menor qualidade, eu tenho uma dificuldade prática muito grande. Por quê? Porque a imensa, mas a imensa mesmo, maioria de processos criminais no Brasil são resolvidas, a imensa maioria é resolvida por provas testemunhais. Então, se você considerar os processos criminais do Brasil, de longe, a maioria dos processos criminais tomará como referência as provas testemunhais. Então, se eu reservo a prova testemunhal uma categoria menor, uma categoria menos relevante, menos importante, eu corro o risco aí grave de ter uma análise indevida de todos os processos que correm no Brasil, já porque a gente vai considerar que a maioria deles, repito, são processos resolvidos a partir, tomando como referência, tomando como base, a prova testemunhal em si. Então, em face disso, vamos entender a prova testemunhal como uma espécie de prova, uma prova relevante, uma prova que tem suas características próprias. A primeira característica e a principal que eu quero destacar com vocês, por óbvio, a nossa aula aqui não é sobre provas, lá no processo penal a gente vai ter uma aula inteira para falar de prova testemunhal, eu quero só destacar aqui a principal característica da prova testemunhal. A testemunha, quando ela é ouvida em juízo, ou quando ela é ouvida durante o inquérito policial, ela tem duas obrigações. A testemunha, ela tem que falar e falar a verdade. Tem que falar e tem que falar a verdade. Então, a testemunha, ela vai prestar o compromisso legal de falar e falar a verdade. Então, quando eu sou... tem muita gente que usa a expressão quando a testemunha é arrolada, né? Eu acho muito grosseira essa expressão, até porque eu não tenho tanta intimidade assim com a testemunha, eu prefiro que a testemunha seja indicada, né? Então, quando a testemunha é indicada como testemunha, ela, em regra, prestará esse compromisso legal, e esse compromisso, repito, obriga que aquela testemunha faça duas coisas. Ela precisa ser ouvida para falar e para falar a verdade. Então, ela não pode mentir, nem pode silenciar em relação àquilo. A regra é que a testemunha é ouvida nessa condição, a testemunha é ouvida prestando compromisso. Há casos, e vocês vão encontrar essas hipóteses no artigo 208 do Código de Processo Penal, repito, a gente vai lá no processo, tem uma aula dedicada só a isso, mas só para adiantar, existem casos, eles estão aí no artigo 208 do Código de Processo Penal,
onde eu vou dispensar, vejam só, o compromisso. Então, se a pessoa se encaixar em uma das hipóteses do artigo 208, eu dispenso o compromisso de falar e de falar a verdade. Que pessoas são essas? Os menores de 14 anos, os enfermos mentais e os parentes até o terceiro grau do réu. Então, nesse caso, o réu, repito, a testemunha, se ela for uma pessoa menor de 14 anos, ou uma pessoa com enfermidade mental, ou parente até o terceiro grau do réu, eu não irei deferir o compromisso. Essa pessoa não será ouvida na condição de uma testemunha compromissada. Ela será ouvida na condição de informante daquele determinado processo. E aí vocês podem me perguntar, Rafael, qual é a diferença? Então veja, a regra é que aquela testemunha, ao ser ouvida, será ouvida na condição de testemunha compromissada. Ou seja, a regra é que eu preste o compromisso. E esse compromisso é compromisso de quê? É o compromisso de falar e de falar a verdade. Esse é o compromisso. Tá? Agora, existem determinadas pessoas que o Código de Processo Penal, de forma expressa, sinaliza, indica que são pessoas em que eu não vou prestar o compromisso. Pessoas a quem se dispensa o compromisso. Basicamente, parentes do réu até o terceiro grau, pessoas com enfermidade mental e pessoas com menos de 14 anos, quer dizer, crianças e pré-adolescentes. E aí vocês podem me perguntar, Rafael, qual é a diferença de eu ser ouvido no processo na condição de testemunha compromissada e de eu ser ouvido na condição de testemunha não compromissada? Quais são as consequências para mim caso eu não preste esse compromisso? Bem, nós temos duas diferenças básicas. A primeira diferença é de natureza processual penal. Aquilo que a testemunha compromissada fala tem valor de prova. Aquilo que a testemunha compromissada fala tem valor de prova, tem valor probatório. Tá? Essa é a primeira das diferenças. Aquilo que a testemunha não compromissada falar tem valor de indícios. Então, em português, a informação que a testemunha compromissada traz ao processo vale mais do que a informação da testemunha não compromissada. Então, a primeira coisa é uma diferença de valor da informação. Tá? Então, a testemunha compromissada, o que ela vale presume ser verdadeiro e, consequentemente, tem maior valor. O que a testemunha compromissada falar vale mais do que o que a testemunha não compromissada falar. Agora, existe uma outra diferença, que é a diferença que me interessa para a aula de hoje. O crime de falso testemunho, previsto aqui no artigo 342, vai valer, vai existir apenas nas situações em que a testemunha prestou o compromisso de falar e de falar a verdade. Portanto, condição obrigatória para que eu tenha a configuração do crime descrito aí no artigo 342 é que a testemunha tenha de fato prestado o compromisso. Portanto, as testemunhas não compromissadas, aquelas que estão descritas em uma das hipóteses do artigo 208 do Código de Processo Penal, mais uma vez, menores de 14 anos, pessoas com enfermidade mental e parentes do réu até o terceiro grau, estas pessoas não prestarão o compromisso e, consequentemente, não irão praticar o crime de falso testemunho. Então, a condição primária, essencial,
para que eu pratique o crime de falso testemunho era eu ter lá no processo prestado o compromisso de falar e de falar a verdade. Então, vamos começar daqui. Tá? Veja o que diz aí o artigo 342. Fazer afirmação falsa, ou negar, ou calar a verdade, como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete, em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou juízo arbitral. Veja que ele usou aqui 3 verbos. Vamos entender o alcance de cada um deles. Primeiro deles, fazer afirmação falsa. Fazer afirmação falsa é a forma que o Código de Processo Penal utilizou para falar em mentir. Eu menti. Né? Então, fazer afirmação falsa significa que a testemunha, repito, testemunha compromissada, aquela testemunha que prestou o compromisso legal de falar a verdade, ele mentiu. Então, fazer afirmação falsa significa que a testemunha mentiu. Ou negar ou calar a verdade. Qual é a diferença entre negar a verdade e calar a verdade? Quando eu calo a verdade, significa dizer que eu sei algo sobre aquele fato, poderia ter falado, ninguém me perguntou, e eu simplesmente fiquei silente, me omiti. Quando eu falo em negar a verdade, é quando o juiz expressamente me indaga se eu quero acrescentar mais alguma coisa sobre o fato. Eu digo, não, eu não quero mais acrescentar nada. Então, veja, Rafael, mas é muito parecido. É muito parecido. E é para ser parecido. Porque o legislador usa essas fórmulas para tentar abarcar todas as possibilidades de conduta para evitar que eu deixe de ter a responsabilidade criminal nesse caso. Então, é parecido e é para ser parecido de fato. Então, quando ele fala em negar a verdade ou calar a verdade, ambos os verbos trazem a mesma ideia. Qual é a ideia? Ele se omitiu. Ele omitiu uma verdade que ele sabia. Ou porque alguém perguntou se ele queria falar e ele disse que não queria mais falar nada, ou porque simplesmente ele sabia de algo e ficou calado. Então, eu tenho aqui, quando eu faço uma afirmação falsa, portanto, eu estou mentindo, quando eu calo a verdade e quando eu nego a verdade. Em português, eu descumpri aquelas obrigações que eu tinha de falar a verdade. Veja que esse crime ele não abarca apenas a testemunha, como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete. Então, ele vai abarcar todas essas pessoas que têm um dever de isenção, o dever de colaboração com o processo. Então, se eu, como testemunha, como tradutor, como intérprete, como contador e como perito, quebro com essa obrigação de falar e de falar a verdade, eu estou cometendo esse crime. Veja, por exemplo, a consequência grave que um eventual intérprete pode trazer para o processo. Imagine, por exemplo, queridos, que o réu daquele processo é um búlgaro. Obviamente, o juiz não tem obrigação, dificilmente vai saber búlgaro, né? Então, para que ele possa interrogar aquele réu, ele convoca um intérprete de búlgaro. E aí, imaginem só, se o juiz diz assim, por favor, intérprete, pergunte ao réu se foi ele que praticou o fato. Aí o réu responde em búlgaro, dizendo, não fui eu. Aí o intérprete traduz, excelência, ele está dizendo que foi ele mesmo. Tá? Ele falou outra grosseria sobre a sua mãe que eu não vou dizer não. Eu tenho vergonha de traduzir. O que é esse intérprete? Primeiro, ele é um fela, né? O cara vai traduzir errado para prejudicar o réu. Primeira categoria, né, em bom cearense, ele é um senhor fela. E segundo, ele está cometendo crime, porque ele, como intérprete, ele tem um dever de responder pela verdade, de fazer uma tradução correta, de fazer uma tradução adequada. Se ele não sabe traduzir determinada expressão, isso é comum, né? Às vezes aquele estrangeiro usa uma expressão típica daquele determinado país, que ele diga para o juiz, excelência, eu não consegui traduzir isso,
Isso eu não estou compreendendo. Por quê? Todas essas pessoas, testemunha, perito, tradutor, intérprete e o contador, colaboram com o processo e aquilo que falam traz ao processo uma consequência muito grave, positiva ou negativa. Então, eu trago ali uma consequência muito grave, quer seja de um lado, quer seja do outro. A gente ter essa possibilidade de ver efetivamente a ideia da participação idônea, correta de uma dessas pessoas. Tá? Agora, lembrando, no caso da testemunha, exige-se que ela tenha prestado compromisso. Se eu tiver em uma daquelas figuras não compromissadas, eu vou efetivamente separar essa pessoa e ela não vai ter a capacidade de praticar esse crime. Veja o que diz aí o parágrafo 1º. As penas aumentam-se de 1/6 a 1/3 se o crime é praticado mediante suborno ou se cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal ou em processo civil, em que for parte entidade da administração direta, da administração pública direta ou indireta. Então, ele aumenta a pena se aquela testemunha mentiu ou falseou a verdade em crimes, em processos em que apuram crime ou em processos que efetivamente temos a ideia própria da parte ser uma pessoa de direito público. Então, o que foi que o legislador falou aqui no parágrafo 1º? Ele disse, olha, eu considero mais grave o fato da testemunha ter mentido no processo criminal. E isso tem uma explicação. As consequências do processo criminal são mais graves para o réu. Quer dizer, eu menti numa ação civil, eu menti numa ação trabalhista, eu menti numa ação tributária. É grave? É. É crime? É. Mas quando eu minto numa ação penal, eu tenho aí uma consequência mais nociva, mais grave para aquele réu. Mesma coisa quando envolvo a administração pública, porque a administração pública tem uma consequência mais ampla, já que versa sobre os interesses públicos. Então, eu tenho aqui no parágrafo 1º uma circunstância majorante aplicada ou aplicável sobre a pena do caput do 342. Tá? Queridos, lá em Direito Penal 1, eu não sei com quem vocês fizeram Penal 1, mas lá em Direito Penal 1, vocês estudaram as causas de extinção da punibilidade. Né? São situações nas quais o Estado, concretamente, perde o direito de punir. A maioria das hipóteses está descrita no artigo 107 do Código Penal. Então, o 107 fala lá que são causas de extinção de punibilidade à morte do agente, a perempção, a decadência, o perdão judicial, abolício crimes, e por aí vai. Agora, o mesmo artigo 107 deixa claro que as hipóteses de extinção de punibilidade que ele está descrevendo ali não são as únicas, ou seja, o rol de hipóteses de extinção de punibilidade que nós encontramos no artigo 107 do Código Penal é um rol meramente exemplificativo. Ele diz expressamente que eu posso ter outras hipóteses ali não previstas. Por exemplo, no próximo semestre, lá em Direito Penal 4, vocês vão estudar os crimes contra a ordem tributária, os crimes que a gente costuma chamar vulgarmente de sonegação tributária. E há uma regrinha lá nos crimes contra a ordem tributária que diz assim, diz que quando eu pagar o tributo, então eu soneguei o tributo, dolosamente, não paguei porque eu não quis, crime contra a ordem tributária. Só que tem uma regra no direito penal tributário que eu pessoalmente não concordo, e eu não concordar não significa nada, porque a regra existe do mesmo jeito, mas eu tenho o direito de não concordar, que diz assim, se eu pagar o tributo que eu soneguei,
ocorre a extinção de punibilidade. Então, na prática, eu acabo estimulando que a galera sonegue, porque pensa comigo, eu sonego. Se amanhã eu for pego e for processado criminalmente, eu vou lá e pago o meu tributo e extingue-se a punibilidade. Isso nunca conseguiu entrar na minha cabeça. Tá? Eu há muito tempo estudo direito penal tributário, isso nunca fez sentido na minha cabeça. Eu até escrevi um artigo, publiquei esse artigo há uns 3 anos atrás, um artigo até que eu escrevi com a minha irmã, que a minha irmã é procuradora da Fazenda, eu escrevi a parte penal, ela escreveu a parte tributária. Que é o seguinte, o raciocínio que eu faço tomo como referência aquela figura que vocês aprenderam também em Penal 1, do arrependimento posterior. O Código Penal diz, lá no artigo 28, que eu, depois de consumado o crime, se o crime foi praticado sem violência nem grave ameaça, se eu reparar o dano ou restituir a coisa, eu tenho uma diminuição de pena. Agora, se o crime for um crime contra a ordem tributária, eu não tenho apenas uma diminuição de pena, eu tenho uma extinção de punibilidade, acabou a responsabilidade criminal. Veja, é um exemplo de uma hipótese de extinção de punibilidade não prevista no artigo 107. Então, a extinção de punibilidade se caracteriza naquelas hipóteses, naquelas situações nas quais o Estado perde o direito de punir do ponto de vista concreto. A maioria das hipóteses de extinção de punibilidade estão descritas no artigo 107 do Código Penal, mas nem todas. Acabei de exemplificar com uma hipótese do direito penal tributário, em que se eu pago o tributo devido, existe punibilidade. Há, no entanto, uma outra hipótese, Stephanie, fique tranquila, eu vou já fazer a chamada, mas eu coloco a sua presença, viu? Fique tranquila. Veja, o artigo, exatamente, Sandra, se fosse ensaiada essa tua colocação, não era tão pertinente. Veja o que é que diz aí o parágrafo 2º. Boa noite, Ivanildo, seja bem-vindo, querido. De novo, né? O que é que nós temos aqui no parágrafo 2º? O fato deixa de ser punível se antes da sentença, no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade. Então, se o agente se retrata ou declara a verdade, neste caso, haverá uma extinção de punibilidade. Aqui, muita atenção, tá? Primeiro, essa retratação tem que ser plena. Eu só vou merecer a extinção de punibilidade do parágrafo 2º se e somente se eu declarar a verdade de uma forma plena. Eu não posso, eu mentir, ou eu omiti uma informação, aí eu venho e retifico parcialmente aquela mentira. Não, é tudo ou nada. E, principalmente, vejam o que diz o parágrafo 2º. Essa restituição da verdade, por assim dizer, essa retratação da verdade, tem que acontecer no processo onde eu figurei como testemunha. Tá? Então, imagina comigo o seguinte, eu sou réu de um processo. Naquele processo, a Sandra foi indicada como testemunha. Durante o depoimento da Sandra como testemunha naquele processo, ela mente, ou ela omite. Ela cometeu o crime de falso testemunho. Claro que a responsabilização dela por falso testemunho não vai ser realizada nesse processo em que eu sou réu. Ela vai ser realizada numa outra ação, em que eu vou propor um outro processo para que lá, nada a ver com o meu processo, é um processo completamente independente, a Sandra será ré pelo artigo 342. Para que ela mereça a extinção de punibilidade do artigo 342, parágrafo 2º, ela tem que vir no processo em que eu figuro como réu, porque foi ali que ela foi ouvida como testemunha, antes da sentença e se retratar. Por quê? Porque é aqui que esse depoimento vai ser útil. Ora, depois da sentença, com a instrução já encerrada, já não traria aí grandes utilidades. Então, o que o código quer dizer no parágrafo 2º é que a gente tenha
efetivamente, a possibilidade da retratação como uma hipótese de extinção de punibilidade, mas que condicionada a essas circunstâncias. Silvio, o artigo 107 ele traz algumas hipóteses de extinção de punibilidade, mas lá ele não traz todas. Eu posso criar, como é o exemplo do parágrafo 2º, outras situações de extinção de punibilidade. Tá? Então, lá eu encontro as principais, mas eu posso encontrar outras hipóteses em outros dispositivos, um exemplo, o parágrafo 2º. Então, veja, para que eu mereça, como uma testemunha que mentir, uma testemunha que omitir a verdade, essa extinção de punibilidade, eu preciso preencher duas condições. A retratação tem que ser plena no processo em que eu figurei como testemunha e antes da sentença. Tá bom? Eu vou só fazer aqui a chamada rapidinho e nós já avançamos para o 343. Só um minutinho, por gentileza. Não me abandonem, eu vou fazer a chamada, tá? Não me abandonem, não me deixem só. Professor, o desconhecido é Fernanda Lobo. Eu já ia perguntar, Fernanda, já anotei aqui, querida. Obrigado, viu? E a tua frase ficou excelente, né? O desconhecido é Fernanda Lobo. Eu gostei da frase aí. Fernanda me lembrou de uma vez eu vi num fórum no interior o procedimento do júri, Fernanda. Os jurados eles são recolhidos ao que o Código de Processo Penal chama de sala secreta. E aí uma vez eu estava no interior fazendo audiência e no fórum tinha lá uma placa numa sala, júri, sala secreta. Eu disse, rapaz, de secreta não é tão secreta assim, né, porque tem uma placa dizendo que a sala é ali. Né, então vamos convir, de secreta não tem tanto. É igual a tua afirmação aí de que o desconhecido sou eu. Estou concluindo já aqui a chamada, não saiu daí.
Pessoal, eu sei que eu corro o risco de ser monotemático, mas eu vou correr o risco mesmo assim. Eu fico muito feliz vendo aqui uma turma, nós temos uma turma grande, né, de 60, e mesmo no horário CD da noite, com todas as dificuldades do horário, com toda a dificuldade do regime remoto, eu vejo que nós temos aqui mais de 40 alunos. Eu fico muito feliz. Obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Tá? É, Sou da boa fé, Sandra, sou da boa fé. Claro que se por outros meios de prova, né, Sandrinha, eu consegui perceber que aquela testemunha não está ouvindo ou falando a verdade, eu vou deixar de aplicar a ela esse benefício. Imagina, por exemplo, que eu tenha outros meios de prova, uma gravação de vídeo, de áudio, outras testemunhas, que me façam concluir de que aquela testemunha poderia ter falado mais e não falou, ela não receberá esse benefício da extinção de punibilidade. Então, o benefício da extinção de punibilidade está condicionado essencialmente a que ela traga a plenitude daquelas determinadas declarações. Eu preciso ter a convicção de que ela está ali, repito, tomando a sua retratação de forma plena. Tá? Queridos, o artigo 343, ele vai falar crime parecido, próximo do crime que nós já estudamos de corrupção passiva, mas é um crime especificamente pensado para testemunha. Veja o que diz aí o 343. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer outra vantagem, e aí a gente assemelha muito a ideia do corrupção ativa, a testemunha, a perito, a contador, a tradutor ou intérprete, para fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade em depoimento, perícia, cálculos, tradução ou interpretação. Então, nós vimos aqui, vamos voltar aqui, veja, repito, o que diz o artigo 342, no seu parágrafo primeiro. Ele vai dizer, 342, parágrafo primeiro, as penas aumentam-se de 1/6 a 1/3 se o crime é praticado mediante suborno. E, ora, se eu, testemunha, recebi uma grana para mentir, eu responderei pelo 342, parágrafo 1º, com essa majorante do parágrafo 1º. E aquele que me pagou responde pelo quê? Pelo 343. Então, o 343 é o crime do outro, em que deu vantagem ou dinheiro, ofereceu vantagem ou dinheiro, ou prometeu vantagem ou dinheiro. Então, a gente vai ter aqui, nesse caso, a ideia de que eles devem responder por crimes diferentes. Então, a testemunha que recebeu grana para mentir, ela responde pelo artigo 342 e seu parágrafo 1º. O terceiro que deu à testemunha essa grana responderá pelo 343. Aqui nós vamos usar o mesmo raciocínio que nós já estudamos antes da prova, quando eu relacionava o crime de corrupção ativa e corrupção passiva. Lembra que lá eu dizia que nem sempre um dependerá do outro. Então, veja, no 343, imagina que eu ofereça a uma testemunha uma grana, uma vantagem para que ela venha mentir. Só que a testemunha não aceita e fala a verdade. Por óbvio, a testemunha não responde por nada, não praticou crime algum, mas aquele terceiro responderá sim pelo crime do artigo 343. Então, o artigo 343, ele vai existir, insisto, mesmo que a testemunha, de alguma maneira, não receba, não aceite aquela vantagem. Mesmo assim, ela vai ter a possibilidade de praticar o crime. Então, o crime do 343, ele vem, né, essencialmente, quando a gente percebe a existência do mero oferecimento ou da mera promessa, né? Então, a gente vai ter, efetivamente, essa determinada ideia
né, dentro dessa realidade própria. Repito, podem acontecer os dois, pode acontecer só um deles. Então, eu posso ter o 342 sem qualquer vinculação com o 343. Eu posso ter o 343 no momento que eu ofereço ou prometo a testemunha e ela nada faz. E eu posso ter ambos os crimes. O terceiro que ofereceu e a testemunha que recebeu aquela determinada vantagem para mentir. Tá? O 344, ele vai subir o tom um pouquinho. Tá? Então, a gente vai ver no 343 o oferecimento de vantagem. No 344, eu subo o tom um pouco mais. Veja aí o que diz o 344. Usar de violência ou grave ameaça com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio contra a autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo ou em juízo arbitral. Então, no 343, eu fui um pouco mais sutil, né? Eu ofereci uma vantagem, dei ali dinheiro. No 344, eu arrochei logo, foi com a violência ou grave ameaça. E veja, esse 344, essa violência ou essa grave ameaça, é dirigida a quem? À autoridade. Aqui entram juízes, entram desembargadores, entram membros do Ministério Público, entram delegados de polícia, ou a própria parte, né? Imagina, por exemplo, que eu ameace a parte para que ela retire aquelas informações ou aquela acusação que ela teria apresentado. Ou qualquer pessoa que funciona ou é chamada a intervir no processo. Tá? Então, se eu ameaçar, né, ou usar de violência física contra um serventuário da justiça, contra um oficial de justiça, contra um agente público de qualquer natureza vinculado ao processo, eu estou respondendo pelo 344. Então, é por isso que eu dizia que a diferença do 343 para o 344 é uma diferença essencialmente de intensidade, porque enquanto no 343 eu tenho, repito, uma ação mais voltada para a própria estrutura da corrupção mesmo, do oferecimento da vantagem e por aí vai, já no 344 eu estou usando de violência ou de ameaça, estou subindo claramente o tom, fazendo com que você venha a responder uma conduta mais grave, tá? E repito, veja que no 344 ele vai trazer aí não apenas a autoridade em si e as partes, mas qualquer pessoa que de alguma forma interfira naquele processo. Aqui, repito, entram serventuários da justiça, entram testemunhas, entram declarantes, entram vítimas, entram peritos, intérpretes, tradutores, qualquer um que de alguma forma tenha um vínculo com aquele processo. Então, se eu ameaço, por exemplo, um serventuário da justiça, visando ter ali um resultado específico próprio naquele processo, eu estou praticando aí um crime dentro dessa realidade. Tá? Para finalizarmos por hoje, nós vamos ver dois crimes muito curiosos, né? Acho que a palavra é essa mesmo, são crimes curiosos. E são crimes interessantíssimos porque eles saem muito do lugar comum dos crimes. Basta dizer que esses dois crimes que eu vou apresentar para vocês agora, na imensa maioria dos casos, eu já vi isso várias vezes na minha vida como advogado e como operador do direito penal. Na maioria dos casos, os dois crimes que eu vou apresentar para vocês agora são crimes que quem traz isso para o processo não é a acusação, é a defesa. Então, esses dois crimes que nós vamos ver agora, o 345 e o 346, são crimes que normalmente é o réu que traz para o processo, dizendo, olha, juiz, estão dizendo que eu pratiquei o crime X? Não pratiquei, não. Pratiquei foi o 345. Então, é muito utilizado como tese de defesa. É aquela ideia, e é uma tese de defesa muito empregada, por quê?
Se a queda é inevitável, que ela seja menor. Se eu sei que eu vou ser condenado, que pelo menos eu consiga ser condenado por um crime menos grave. Então, a lógica que a gente vai ter aqui é exatamente essa, a ideia de ter, aspas, a expressão é infeliz, mas é exatamente isso, de nós termos uma substituição. Então, eu vou sair de um crime de uma pena mais grave para um crime de uma pena menos grave. Então, é essa lógica que a gente vai ter em relação a isso. É por isso que esses dois crimes que eu vou apresentar para vocês são crimes que, ordinariamente, quem traz para o processo não é a acusação. Eu não estou dizendo que a acusação não pode te acusar desses crimes. Mas, normalmente, o que acontece? Ela te acusa de um crime mais grave e você traz como tese de defesa o pedido de desclassificação, ou seja, de substituição, para esses crimes. Veja aí o 345. Crime de exercício arbitrário das próprias razões. Fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite. Detenção de 15 dias a um mês, ou multa, além da pena correspondente à violência, e o parágrafo único, se há emprego de violência, somente se procede, se não há emprego, perdão, de violência, somente se procede mediante queixa. Então, imagina comigo assim, a seguinte situação. Eu devo, né, um dinheiro a Camila. Eu devo um dinheiro a Camila. Camila resolve, então, ir à minha casa, ou melhor, vir à minha casa, né, eu estou em casa, e levar uma televisão, levar carro, levar a geladeira, levar 3 livros, não, livro aí eu pelei demais, livros não. Leva a geladeira, leva a televisão, leva o carro, mas leva os livros, não seja tão perverso assim, não. Camila, pelo amor, é demais, demais. Né? Tudo tem um limite, Camila, também não vamos ser tão cruéis a esse ponto, não. Então, dentro dessa perspectiva, ela tem o direito, ela é credora, né? Ela é credora. Eu devo a ela, mas ela não pode, por mão própria, fazer justiça. Que ela vá e apresente, né, uma ação de cobrança, uma ação monitória, uma ação de execução, e que a justiça, que é quem detém esse monopólio da jurisdição, o monopólio de dizer o direito no caso concreto, o monopólio de resolver isso, que essa justiça possa efetivamente indicar, sinalizar a existência desse determinado tipo de elemento. Então, aí, a justiça pode, por exemplo, autorizar uma busca e apreensão na minha casa. Não há problema, um arresto na minha casa. O que o crime está criminalizando, né, o que a conduta está criminalizando, para não ser tão redundante, é o particular que diz, olha, não vou atrás da justiça, eu não vou buscar uma tutela judicial, eu mesmo vou resolver isso. Veja que o artigo de forma expressa diz, embora legítima. Então, o que ele está querendo dizer é o seguinte, cara, mesmo que você tenha um direito, nesse meu exemplo simples que eu usei, Camilinha é credora, eu devo a ela realmente, né? Mas isso não autoriza que ela invada a minha casa e leve o que ela quiser. Ela precisa resolver essa lide no judiciário, que é quem tem efetivamente o monopólio para esse tipo de solução, esse tipo de resposta. Veja, eu já disse isso para vocês em outras ocasiões, o legislador penal, ele muitas vezes, ele fala mais do que ele precisava. Aqui a gente tem um exemplo disso. No 342, ele diz assim, salvo quando a lei autorizar, né? Ou quando a lei o permite. Obviamente, se a lei está permitindo e eu faço aquilo, eu estou diante de um exercício regular de direito. O 342 nem precisaria falar isso. Ele fala só para ser enfático. Vamos trabalhar com um exemplo bem simples que vocês já estudaram lá no direito civil. Vocês provavelmente devem ter visto no direito civil a figura dos direitos de vizinhança. Então, se uma árvore nasce no terreno do vizinho e os galhos se projetam para o meu terreno, o que a gente vai ter? Eu tenho um direito de cortar o galho. Veja, a rigor eu estou cometendo um crime contra o vizinho.
Mas naquele caso, eu estou diante de um exercício regular de direito. Eu estou fazendo justiça com as próprias mãos? Estou, mas dentro de uma permissão legal. Nesse caso, a gente não vai efetivamente trabalhar isso, né? Então, a ideia aqui é definir que eu tenho que, no caso de uma lide, no caso de um conflito, buscar a atuação da justiça. Repito, salvo naqueles casos específicos. Casos como desforço imediato, lá do direito civil, direito de vizinhança, e por aí vai. O 346, que é o último crime que eu quero ver com vocês à noite de hoje, ele é uma variante, né, que nós vamos ter do próprio artigo anterior. Né? Porque veja aí o que diz aí o 346. Tirar, suprimir, destruir ou danificar coisa própria que se acha em poder de terceiro por determinação judicial ou convenção. Imagina, por exemplo, que eu emprestei meu carro para o Ivanilson e ele não devolveu. Ora, eu tenho uma série de ferramentas processuais para utilizar uma ação de busca e apreensão, dentre outros, para recuperar aquele bem. Não há dúvida que o bem é meu, não há dúvida que a propriedade daquele bem é realmente minha. Zero dúvida em relação a isso. Mas eu não posso, repito, por meios próprios, ir à casa dele e tomar aquele bem na marra. Eu não posso fazer isso. O que eu vou precisar? Eu vou precisar, efetivamente, ir à justiça, né, e buscar um elemento judicial, né, uma ordem judicial, em que eu possa efetivamente ter esse determinado tipo de direito garantido ou recuperado. Então, o que ele está falando no 346? É por isso que é uma variante do 345. O 345 é fazer justiça com as próprias mãos. É uma fórmula mais aberta. Mas no 346 é especificamente o seguinte: aquele bem que é meu por convenção, ou seja, por um ajuste, por um acordo, eu levei a outra pessoa, ou mesmo por uma decisão judicial. Imaginemos que eu estou disputando a propriedade daquele carro com o Ivanilson. Aquele carro é meu, ele não teria pago, existe uma disputa de propriedade. E o juiz, de forma cautelar, decidiu que o carro permaneceria sobre a posse provisória, precária, do Ivanilson. E eu vou lá e tomo o carro na marra. Veja, não interessa que título aquele carro está com ele, se é uma convenção entre nós ou se há uma decisão judicial. Eu não posso ir lá na marra e tomar aquele bem. Eu emprestei meu computador para uma pessoa, aquela pessoa não me devolveu. Eu não posso chegar lá, chutar o pé na porta, tomar o computador e levar embora. Estaria praticando o artigo 346. É por isso que esses dois artigos, como eu disse a vocês agora há pouco, na maioria dos casos, serão artigos em que eu vou, eu, defesa, vou trabalhar com a ideia, né, de ter aqui uma tese de defesa. Ele vai dizer, olha, estão me acusando de roubo, mas não foi roubo, não. Foi o artigo 346, porque aquele bem era meu. Né? Se um exemplo de determinação judicial seria isso. Imagine que há uma disputa judicial entre eu e o Ivanilson sobre a propriedade daquele carro. Eu entendo que aquele carro é meu, mas o juiz deferiu que o pedido do Ivanilson para ficar sob a guarda do Ivanilson. E eu vou lá e tomo o carro na marra. Seria um exemplo do bem estar com ele sobre decisão judicial. Esse é o ponto, Silvio. Quando você diz responderia por dano, responderia por furto, normalmente a acusação é dessa natureza. Eu vou dizer, olha, não é furto, não, porque esse bem que eu estou trazendo é um bem que me pertence. Veja, repito, olha o que diz o 346. Tirar, suprimir, destruir, coisa própria. Então, é por isso que muitas vezes esse artigo é utilizado como meio de defesa, como tese de defesa. Eu estou te acusando, por exemplo, por roubo, estou te acusando por furto, e você diz, olha, é o seguinte, aquele computador que eu levei da casa do fulano, não é dele não, excelência, aquele computador é meu. Tudo bem que eu não deveria ter feito isso, mas eu não pratiquei o crime de furto, eu pratiquei o crime do 346. Está entendendo? É por isso que o 346, muitas vezes, ele é, assim como o 345, trazido
como uma tese de defesa de desclassificação, onde eu vou dizer, eu não pratiquei o crime mais grave, pratiquei um crime menos grave. Porque veja as penas, o 345 tem uma pena de 15 dias a 1 mês, e o 346 tem uma pena de 6 meses a 2 anos, muito inferior, por exemplo, às penas de roubo, de furto, entre outros. Tá? Sobre tudo que a gente viu hoje, ficou claro? Dúvidas? Deu para pegar tudo? Professor, dê uma olhadinha na minha pergunta, por favor. Desculpa, qual é a sua pergunta? Sandra, o 346 independe de legitimidade? Me explica melhor isso aí. O que você quer dizer com independe de legitimidade? Porque o 345, ele tem que ser legítimo, né? Ele frisa, inclusive, no artigo que tem que ser legítimo. Não. Ótima a tua pergunta. Embora legítima, ele não frisa que tem que ser legítima. Ele está dizendo o seguinte, mesmo que seja legítima, o crime vai existir. Então, quando ele fala embora legítima no 345, foi ótima a tua pergunta para a gente fixar isso. Quando ele fala no 345, embora legítima, não é que ele está vinculando apenas a ideia da pretensão legítima. É qualquer pretensão. Ou seja, mesmo legítimo e ilegítimo, o crime vai existir. Mesmo raciocínio do 346. Então, tanto faz aquele direito, aquela pretensão que eu quero ali, ser ou não ser, por mim, merecedor. Voltando àquele exemplo da Camila. Eu, de fato, devo a Camila. Aquela obrigação, ela é legítima. Ela não pode invadir a minha casa para isso. Tá? Então, foi ótima a sua pergunta, Sandra, para a gente fixar essa ideia. Tanto no 345 como no 346, o crime vai existir, mesmo que a pretensão seja legítima. Mas não necessariamente ele exige essa, digamos, legitimidade da pretensão. Ficou claro? Eu tinha entendido que era só para enfatizar, você vê, né? Eu li a primeira vez, por isso que é para importante enfatizar a legitimidade. Exato. Por isso foi importantíssima a sua pergunta. Quando ele fala embora legítima, ele está querendo deixar claro o seguinte, olha, cara, mesmo que você tenha um direito, você não pode ir lá e na marra resolver isso. Vá para a justiça. Porque senão a gente voltaria, né, àquele momento do caos, da barbárie, cada um resolvendo aí. Era faroeste, né, cada um resolvendo seus direitos conforme entende ser merecedor. Mais alguma dúvida, queridos? Fiquem bem, muita tranquilidade, muita paz. Se Deus quiser, a gente se encontra quinta-feira para finalizar o estudo dos crimes contra a administração da justiça. Minha ideia na quinta-feira é terminar esses crimes com vocês. Tá? Beijo grande, fiquem bem e até quinta-feira.